Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Queridos, nós, eu e você, todos nós vivemos num conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos agora saber e ter a convicção de que já existe um lado vencedor. E eu e você precisamos então optar, fazer a nossa decisão, tomar a nossa decisão de estar do lado vencedor. Então você deve acompanhar, entender e vivenciar a mensagem que nós vamos estar aprendendo hoje na Escola de Cristo, porque Cristo quer nos ensinar. Então você é bem-vindo. E o texto para a nossa meditação está aqui em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, mas eu quero muito mais me centralizar no verso 11 e 12, para que a gente possa compreender que existe um lado vencedor. Então você deve compartilhar, você deve se inscrever, você deve levar essa mensagem para outras pessoas. E o texto diz assim, olha, capítulo 12 de Apocalipse, verso 11 e 12. Eles, os salvos, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui nós temos um conflito real entre o bem e o mal. E aí, a partir do verso 7, se a gente for buscar, houve peleja ou guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é o diabo. Miguel é Cristo. O próprio nome Miguel é como se fosse um questionamento. Quem é como Deus? Porque o diabo ele queria ser Deus, ele queria ser adorado. E aqui o próprio nome Miguel, que representa, que é um nome, um título para Cristo, já é um questionamento. Quem é como Deus? Ninguém pode ser como Deus. Só Deus, ele é realmente Deus. Só Jesus, o Espírito Santo e Deus, o Pai. E aqui já é esse questionamento. Então houve guerra, houve peleja no céu. E Miguel e seus anjos pelejaram ou batalharam contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, e o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu clamando ou proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí o verso 11 e eles agora, os salvos, o venceram. Como foi que os salvos os venceu? Unicamente pelo sangue de Cristo. Sabe, queridos, todos nós só vamos conseguir a vitória para a eternidade, não por nós mesmos, não pela nossa capacidade, mas pelo que Cristo fez, pelo seu sangue na cruz. E nós precisamos compreender isso. E aí o verso 12 agora traz uma linguagem bem interessante para que a gente possa compreender. Traz a linguagem que agora o céu, ele deve festejar. Festejai, ó céus, e os que nele habitam. Aí ele diz: mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com muita ira ou muita cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, quando houve essa peleja, essa guerra no céu entre o bem e o mal, Miguel, que é o título para Cristo, com seus anjos batalhou contra o dragão, que é o diabo, e os seus anjos, que ele conseguiu enganar uma terça parte. Ou seja, um terço dos anjos foram enganados pelas estratégias do mal. E aí começou-se o conflito no céu. Mas esse conflito ele não parou no céu. O diabo foi expulso e ele conseguiu enganar os nossos primeiros pais e estabelecer o seu reino do mal aqui. Mas nós temos aqui a garantia da vitória para aqueles que estiverem do lado de Cristo. Nós, agora eu e você, já sabemos qual é o lado vencedor. O lado vencedor é o lado de Cristo. E Cristo agora está convidando a mim e a você para tomar parte desse lado vencedor, que é o lado da vitória, o lado de Cristo. E como é que a gente vai vencer nesse conflito? Simples. É nos agarrar ao sacrifício de Cristo. Por quê? Porque ele já venceu, olha. E eles o venceram por causa de quê?
do sangue do Cordeiro. A vitória minha e sua não é pela nossa capacidade, não é pelo que eu faço, não é porque eu sou obediente, não é porque eu devolvo dízimo e oferta, não é porque eu ajudo as pessoas, não. Nada disso nos capacita a tornar-nos vitoriosos contra esse conflito. Nada disso nos capacita para ir para o céu, não. O que vai capacitar, o que capacita a mim e a você para ir para o céu é o que Jesus fez, é o seu grande sacrifício, é o seu sangue puro, imaculado, como diz o apóstolo Pedro. Então nós precisamos agora nos agarrar a Jesus e ter a certeza de que esse é o lado vencedor, e eu agora, e você e nós devemos fazer decisão, tomar a nossa decisão de aceitar o sacrifício de Cristo e viver de acordo à sua vontade. Se você assim o fizer, se nós o fizermos hoje, nós seremos vitoriosos. É a garantia. Nós precisamos viver isso. Não é muitas vezes, muitas pessoas dizem, não, sabe, eu sou uma pessoa boa, sabe, eu tenho ajudado pessoas, eu tenho feito muitas esmolas. Nada disso é importante, nada disso capacita você para a salvação. É algo importante ajudar as pessoas? É, mas isso não é a regra, não é o meio, não. O meio para ser salvo é pelo que Cristo fez. Nós unicamente agora, porque somos salvos por Cristo, nós realizamos as coisas que Ele pede. Então, nós fazemos aquilo que é certo, não para ser salvo. Nós fazemos aquilo que é certo porque já fomos salvos pelo sangue de Cristo. Você compreende isso? É diferente. Eu já fui salvo, você já foi salvo por Cristo pelo seu sacrifício. Então, quando agora eu fui salvo por Cristo, eu passo a viver de acordo à sua vontade, eu obedeço a Cristo, não para ser salvo. Eu já fui salvo, eu obedeço porque eu sou um salvo pelo sangue de Cristo. Agora, queridos, o verso 12 é interessante porque ele traz uma linguagem para a gente compreender. Diz assim: festejai, ó céus, e os que nele habitam. Sabe, o céu todo agora está festejando. Por quê? Porque foi expulso o grande enganador, o diabo, Satanás foi expulso do céu. Mas aí ele diz assim: mas ai da terra e do mar e dos que nele habitam. Por quê? Porque o diabo desceu até vós com muita ira, com muita cólera. Mas o texto dá a grande esperança, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o diabo sabe que resta para ele pouco tempo. Por que pouco tempo? Isso já faz muito tempo que nós estamos vivendo esse conflito. Segundo os dados ali, quase 7 mil anos, 6 mil anos e pouco. Esse conflito está se estendendo aqui na terra. Mas por que o diabo sabe que isso é pouco tempo? Porque ele era um anjo que foi criado perfeito e ele tinha dentro de si a eternidade que Deus concedeu para ele e para os anjos. Mas quando ele se rebelou contra o governo de Deus no céu, então ele foi expulso e ele perdeu também essa característica de viver eternamente. Então ele sabe que em algum momento, a gente não sabe quando, mas quando Jesus voltar, ele vai ser destruído para sempre. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E sabe por que o diabo desceu a nós com grande ira, com grande cólera? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E eu e você, seres humanos, mesmo fracos, pecadores, mas se nós nos agarrarmos ao sangue de Cristo, nós podemos um dia ser levado ao céu e receber a eternidade que Lúcifer, que Satanás perdeu. Então ele sabe que o que ele tinha é maravilhoso, é espetacular, e ele não mais pode ser reintegrado para a eternidade, mas eu e você agora podemos, se aceitarmos o sangue de Cristo. Então ele faz o máximo de mal e um trabalho, sabe, com muita dedicação para tirar a cada filho de Deus de não aceitar o sangue de Cristo. Então ele sabe que eu e você podemos ocupar o lugar que um dia ele ocupou no céu e viver a perspectiva da eternidade. É por isso que ele tem o máximo de ódio, de raiva contra os filhos de Deus. Então eu e você agora podemos tomar a decisão
de viver a esperança da eternidade por meio do sacrifício de Cristo, por meio do seu sangue, e viver a perspectiva da eternidade. Então que nós tomemos decisões, porque esse é o lado vencedor, o lado de Cristo, e Cristo deseja que eu e você também sejamos vencedores pelo seu sangue, pelo sacrifício que ele fez. Vamos orar confiando nesse sacrifício eterno que Cristo fez por nós. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no teu sacrifício, no sangue salvífico que o Senhor derramou na cruz para nos salvar. Abençoe a cada um de nós para que possamos estar do teu lado, porque esse é o lado vencedor. Nós te oramos por Jesus. Amém.